Olá, pessoal, tudo bem? Achei por bem gravar com vocês hoje, gravar para vocês, melhor dizendo, tá? Já que não é uma live e não vamos ter sexta-feira live, então por isso que eu achei oportuno fazermos essa revisão, tá? Achei por bem gravarmos essa revisão para que todos possam ter êxito, terem sucesso na avaliação, na atividade avaliativa que o colégio está propondo para vocês a semana que vem, tá? Então, na segunda, vocês irão buscar as atividades lá no colégio, lá no Corujinho, né? Na terça irão fazê-la e na quarta irão entregar. Então, eu gostaria muito de poder contribuir com essa revisão, no sentido de ajudar você a ter um bom resultado e, de fato, realizar um aprendizado. Afinal de contas, a nossa preocupação não é apenas com nota, também, mas a nossa preocupação é aprender. Na nossa prova, eu estarei avaliando o aprendizado sobre 3 assuntos. E são assuntos correlatos, são assuntos que estão interligados. O primeiro assunto que nós vamos estar avaliando é Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Guerra Mundial, e aí, ao longo dessa revisão, a minha ênfase, ela se dará, sobretudo, em relação aos antecedentes. Antecedentes, mas precisamos também entender um pouquinho sobre o desenrolar do conflito, consequências da Segunda Guerra Mundial. Dizer que a Primeira Guerra Mundial, ela é o embrião da Segunda Guerra Mundial. E ela é o embrião também dos regimes totalitários e também da crise de 1929. Então, veja que os outros 2 assuntos que nós vamos tratar, eles são assuntos correlatos, ligados à Primeira Guerra Mundial, que é a crise de 29 e o surgimento dos regimes totalitários, especificamente nazismo e fascismo. Nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Tá, mas vamos começar. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ela começa no ano de 1914 e ela vai terminar no ano de 1918. Nós vamos constatar e verificar que a Primeira Guerra Mundial, ela recebe esse nome em função do número de nações que se envolveram no conflito. Até então, nós não tínhamos tido na história da humanidade um conflito bélico, uma guerra que envolveu um grande número de nações, como envolveu a Primeira Guerra Mundial. E nós vamos ter, na Primeira Guerra Mundial, a formação de 2 frentes. Nós vamos ter, de um lado, a Tríplice Aliança e, de outro, nós vamos ter a Tríplice Entente. A aliança era formada pela Alemanha, pela Itália e também pela Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro. E vamos ter a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França, pela Rússia, que vai ter que sair da guerra, e vamos ter também, posteriormente, a participação do Brasil, a participação dos Estados Unidos, a partir de 1917, quando a Rússia sai, em função da Revolução Russa, e os Estados Unidos ingressam. Inclusive, tivemos a participação do Brasil que vai enviar médicos e enfermeiros para salvar vidas, curar vidas, junto com a Entente. Então, Guerra Mundial em função do grande número de atores, de personagens, de países envolvidos. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Importante nós aqui dizermos que de 1871, portanto, final do século XIX, a 1914, início do século XX, até a Primeira Guerra começar, a Europa vai viver
um ambiente, um contexto que ficou conhecido e chamado como Belle Époque. Uma bela época. Por quê? Porque nesse período a Europa ela vai viver, tá, um período de relativa paz. Então, de 1871 a 1914, Belle Époque. Justamente uma bela época, porque a paz ela reinou. Durante, tá, podemos colocar aí, esses 40 anos. Então, um período de relativa paz, por isso bela época. Também bela época porque nesse período nós tivemos progressos tecnológicos, tivemos progressos científicos. Nesse período nós tivemos reformas sociais, consequentemente tivemos nesse período, tá, a elevação do padrão de vida das pessoas. Então é importante entendermos que antes da guerra, a Europa viveu essa bela época. Essa bela época que vai deixar, tá, de continuar, de existir com o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914. Vamos verificar como antecedente, e aí já é causa da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o crescente nacionalismo, o surgimento de movimentos nacionalistas. Quero chamar a atenção, sobretudo, sobre o surgimento de movimentos nacionalistas na região dos Balcãs, ou então na Península Balcânica, ali onde nós temos hoje a Sérvia. Importante nós aqui dizermos que o Império Austro-Húngaro era uma das maiores potências militares que nós tínhamos na época. Uma das maiores. E o Império Austro-Húngaro, ele exercia forte influência, forte dominação nessa região da Sérvia, onde nós temos hoje também a Croácia, na antiga Iugoslávia, na Península Balcânica. E nós vamos verificar também que, só um instantinho que eu estou ajustando aqui, nós vamos verificar que movimentos nacionalistas, contrário à presença do Império Austro-Húngaro nessa região, surgem. Movimentos nacionalistas que defendiam a autonomia dessa região. É o chamado pan-eslavismo. Pan-eslavismo. Então, já que eram descendentes de eslavos, eles não queriam essa intromissão, essa presença do Império Austro-Húngaro nessa região. Nós vamos constatar também, tá, que, neste período, antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava vivendo uma disputa enorme por territórios, uma disputa enorme por matéria-prima e mercados consumidores. É o chamado imperialismo. O imperialismo, sem dúvida nenhuma, é uma das causas principais, ao lado do nacionalismo, uma das causas principais para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus estavam necessitando de matéria-prima para a sua atividade industrial, para a sua produção industrial. Os países europeus estavam precisando de mercados consumidores para os seus produtos. Então, essa disputa por terras, por territórios, ela vai ser uma das causas determinantes para a Primeira Guerra Mundial. Essa disputa entre as nações europeias. A Inglaterra correu, a Inglaterra se apossou de vários territórios na África, na Ásia, a França fará o mesmo. Mas a Alemanha, envolvida anteriormente em seu processo de unificação, criação do seu Estado Nacional, a Alemanha ela ficou um pouco de fora. E a Alemanha, após a unificação, ela começa a reivindicar. Então, esse espírito de hostilidade, animosidade, rivalidade com outras nações por causa de territórios.
Também, nós podemos apontar como causa os fortes investimentos bélicos que ocorreram em decorrência dos desenvolvimentos científicos, tecnológicos que nós tivemos. E podemos dizer que essa paz da bela época era uma paz armada. Na verdade, não se atacavam porque se temiam. Isso é paz armada. Então, esses investimentos apontam para isso, indicam para isso, sinalizam para isto. Sinalizam para um conflito que estava na iminência de acontecer. Ninguém se arma à toa. Também nós podemos apontar como um antecedente, uma causa para a Segunda Guerra Mundial, é justamente a rivalidade existente entre a Inglaterra e a Alemanha. Existia uma grande rivalidade, sobretudo em relação ao controle do ferro e do aço. Uma grande rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. A Alemanha, recém-criada pelo seu processo de unificação, competindo e querendo mercados. Mercados que tradicionalmente pertenciam tá, à Inglaterra. E também temos que colocar como uma das causas, um dos antecedentes, a rivalidade franco-prussiana. Franco-prussiana ou franco-alemã. Nós sabemos que a Alemanha, durante seu processo de unificação, ela vai travar uma guerra contra a França. E a Alemanha vai tomar da França a região da Alsácia-Lorena, uma importante região aonde nós temos uma grande quantidade de recursos minerais. E a Alemanha, para se desenvolver, para competir com a Inglaterra, precisava dessa região. E a Alemanha toma essa região da França. E a França nunca aceitou. Então existia essa vontade da França de reaver, de retomar essa região da Alsácia-Lorena. Então, por isso nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. O estopim da Primeira Guerra Mundial ele se dará lá na Sérvia, quando um nacionalista sérvio, contrário à presença do Império Austro-Húngaro, ele vai matar o príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. E aí, tá, a guerra ela foi deflagrada. Então, todas essas animosidades, todas estas rivalidades se apresentam e aí nós temos o conflito. Conflito, como eu já falei para vocês, entre essas duas formações militares. Entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Nós vamos constatar, nós vamos verificar que a Primeira Guerra Mundial ela vai ter algumas fases. A primeira fase ela vai de 14 até 15, que é o momento conhecido como movimentação das forças, quando as tropas elas estavam se movimentando. E nós percebemos neste primeiro momento, nessa primeira fase, um equilíbrio entre as nações. Segunda fase vai de 15 até 17, que é conhecida como Guerra das Trincheiras. Nessa fase, nós vamos perceber que a Alemanha, sobretudo, ela vai se destacar. Embora nós venhamos a ter um desgaste de todas as partes. E a terceira fase é quando a Rússia sai, de 17 a 19, e aí nós tivemos a entrada dos Estados Unidos. E aí outros países também ingressaram na guerra e, consequentemente, nós tivemos a derrota da Tríplice Aliança. Diria para você que, como consequências da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o surgimento dos Estados Unidos como grande potência,
como grande potência econômica, grande potência industrial, já que essa posição era tradicionalmente da Inglaterra. Então, a Inglaterra ela acaba perdendo essa posição que ela ocupou durante séculos para os Estados Unidos. Mas, como consequência, tivemos, né, a França retomando a região da Alsácia-Lorena, que havia perdido para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana, e também vamos ter como grande consequência o Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes, que impôs ao povo alemão penalidades duríssimas. Tratado de Versalhes que alimentou o sentimento de vingança, de revanche do povo alemão. Sentimento este que vai ser extremamente explorado por Hitler, para chegar ao poder e para implementar o Estado nazista, a ideologia nazista. Um dos pilares da ideologia nazista é justamente o revanchismo. Nós, povo alemão, não podemos aceitar aquilo que fizeram conosco, a humilhação que nos impuseram, a humilhação que nos deram, que nos colocaram. E aí, esse sentimento. Veja, portanto, então, que a Primeira Guerra ela cria um ambiente para o surgimento dos movimentos totalitários, dos movimentos nazistas e também fascistas, lá na Itália. Mas antes de falarmos sobre esses regimes, eu gostaria de falar de uma outra coisa. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidaram, né, como grande potência industrial, eram o principal fornecedor de produtos para a Europa. A Europa em guerra não estava produtiva. A Europa em guerra ela não estava com a sua indústria em plena atividade. E aí a Europa foi abastecida pela indústria estadunidense. Os americanos, durante a guerra, atolaram o pé no acelerador da atividade industrial. E aqui está uma das causas da crise de 1929. Os americanos, quando a guerra acabou, em 1919, durante esses 10 anos, de 19 a 29, 18, né, que a guerra acaba em 18, mais de 19 até 29, eles mantiveram o pé atolado no acelerador. Ou seja, a indústria produzindo. Até chegar a um ponto que a indústria americana não tinha para quem mais vender. Não tinha mais para quem vender. Porque o povo europeu havia recuperado a atividade industrial. Então, já não necessitavam mais importar mercadorias, produtos dos Estados Unidos. E a indústria americana, com os estoques abarrotados, cheios, não tinha para quem vender os seus produtos. E sem vender, sem consumo, a indústria quebra. E a indústria americana quebrou. Então, é a chamada crise, a crise da superprodução. Além desse fator, nós percebemos que a crise de 29 ela está associada a uma concepção de Estado, a uma ideia de Estado, uma ideia de governo, que é o Estado chamado Estado liberal. Você sabe que o liberalismo, hoje também chamado como neoliberalismo, defende a não intervenção, a não participação do Estado na economia. E defende que o mercado é capaz de se autorreger, autorregulamentar. E nós vamos constatar e verificar que isto não se concretizou. O mercado americano, sem o Estado, não se autorregulamentou. Por isso, a crise de 29 também é chamada crise do liberalismo. Crise do liberalismo. Esse modelo, essa ideia de Estado, já não era mais suficiente. E aí nós tivemos quebra da indústria, aumento do desemprego, as ações de bancos que não estavam recebendo, essas ações sofreram forte desvalorização. Nós tivemos uma quebradeira generalizada nos Estados Unidos e também na Europa. Afinal de contas, os mercados econômicos já eram interligados.
a globalização econômica já existia. E aí tivemos a Grande Depressão. Grande Depressão, que é considerada a maior crise da história dos Estados Unidos. Qual foi a solução para a Grande Depressão? Para a crise econômica? A solução foi o Estado intervir na economia. É quando surge o Estado keynesiano, defendido por Keynes. E aí nós vamos ter o governo americano, através de Franklin Roosevelt, propondo o New Deal, um programa de recuperação da economia americana. Importante você entender que essa crise econômica de 1929, que atinge os Estados Unidos de forma avassaladora, atinge também a Europa. A Europa estava saindo de uma guerra, a Europa estava numa situação econômica extremamente vulnerável, frágil. E aí, uma crise nos Estados Unidos, uma crise mundial, atinge a Europa em cheio. E aí, veja bem, elevado número de pessoas desempregadas na Alemanha, a indústria não produzindo. Chega um cara, Hitler, com discurso nacionalista: temos que defender a Alemanha, temos que reconstruir a Alemanha, não podemos deixar que nos humilhem. Fundamentados nisso, apoiado nisso, nós tivemos a ascensão de Hitler na Alemanha. A mesma coisa na Itália, com Benito Mussolini. Então, o surgimento desses movimentos, tá, totalitários, ele está ligado intimamente à crise econômica que atingiu a Europa em função da Grande Depressão. Então, esses serão os assuntos que nós estaremos avaliando, tá, na nossa prova. Peço que você reveja as aulas anteriores, elas tratam detalhadamente sobre todos esses assuntos que nós comentamos. Um abraço, boa prova, sucesso!